quero louvar a Deus pela série de terças-feiras que já tivemos com o pastor Tiago, ministrando sobre Abraão. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza, pastor Tiago, que aguçou no coração dos irmãos o desejo de vir para a escola dominical. Porque é exatamente a matéria que estamos estudando sobre Abraão, sobre os heróis, os patriarcas, né, pastor Walter? Os patriarcas que eram pessoas sujeitas às mesmas aflições que somos, mas para cada um deles Deus tinha uma missão e eles cumpriram essa missão. Mas hoje, irmãos, nós sentimos desejo de juntos pensarmos sobre o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10, os versos 38 a 42. E é exatamente o que a Vivências de Fé acabou de cantar. A intimidade, a adoração, a prostração aos pés de Jesus. E é isso que vamos tratar essa noite, conversar com os irmãos essa noite, sobre a escolha da melhor parte ou do melhor lugar, a intimidade com Jesus. Lucas 10, 38, nós vamos ler, o texto diz assim, e aconteceu que indo eles, Jesus e os discípulos, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, aonde, irmãos, ela se assenta? Aos pés de Jesus. O que ela fazia aos pés de Jesus? Ouvia a sua palavra. Quantos vieram ouvir a palavra dele? Diga amém. Verso 40, Marta andava distraída, numa outra tradução, muito ocupada em muitos serviços. E aproximando-se, disse, olha a intimidade de Marta com Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Fala para ela, para que ela também me ajude. 41, todos juntos, vamos lá, em voz alta. O 42 eu leio, mas uma só, disse Jesus, uma só é necessária, não é uma opção, e se der tempo, se sobrar tempo, não. Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, escolheu o mais essencial, escolheu a sublimidade de estar aos pés de Jesus. Aí Jesus diz o que para Marta? Não lhe será tirada. A opção, a escolha de Maria, Jesus está dizendo, essa escolha foi mais do que certa, foi mais do que necessária, e essa escolha de Maria, ninguém vai removê-la dessa escolha. Quantos podem louvar a Deus pela palavra? Digo amém. Amém. Queridos, nesse texto há um retrato de duas mulheres, e por sinal, duas irmãs biológicas, Marta e Maria. É sempre bom nós olharmos o contexto, que é o que envolve o texto antes. O capítulo 9, verso 51, olhe lá. Capítulo 9 desse mesmo Evangelho de Lucas, o verso 51.
contexto é esse, ó. Aconteceu que, completando os seus dias para a sua assunção ou crucificação e ressurreição, manifestou Jesus o firme propósito de ir aonde? Para Jerusalém. Então Jesus empreende uma viagem, uma caminhada, porque estava próximo da sua crucificação, ressurreição, estava perto. Então o contexto é esse: Jesus faz esta viagem com seus discípulos, indo para Jerusalém. O verso 53, veja que Jesus já demonstrava com o seu semblante, com o seu aspecto humano, ele já demonstrava que ele estava a caminho da sua crucificação. Vamos ler juntos? Mas não o receberam, o povoado da cidade, daquela aldeia onde Jesus com os discípulos entraram, os samaritanos, eles não os receberam. E olha a razão, Lucas foi muito inteligente, muito detalhista, porque o aspecto de Jesus já estava, o semblante, mostrando que ele estava indo para Jerusalém, para a crucificação. Eu abro um parênteses aqui, irmãos. É natural, nós somos humanos, é natural acordarmos uma manhã e não estarmos bem. É natural o nosso semblante, o nosso rosto não estar feliz. Jesus estava já naquela iminência da sua crucificação e o rosto de Jesus já demonstrava isso. Quem está entendendo diz um amém? Agora, irmãos, Jesus sai daquela região de Samaria e Lucas, lá no verso 38, ele diz que continuava Jesus o caminho para Jerusalém e ele entrou numa aldeia. Essa aldeia não é outra a não ser a Betânia, residência de 3 amigos íntimos de Jesus. Ele entra, porque não foi recebido em Samaria no capítulo 9, mas no capítulo 10, no verso 38, ele entra na aldeia, ele entra na instância, na Betânia, aonde residia Marta, quem mais? Maria e Lázaro. Veja a beleza do texto. Quem é que recebe Jesus na chegada? Marta. Irmãos, a função de hospitalidade, a função de recebimento, a função de acolhimento, essa é a palavra mais usada hoje, acolhimento, era sempre de Marta. Pode observar nos outros textos, irmãos, que Marta tinha esse dom, essa facilidade de acolher, de receber, de estar sempre ocupada em oferecer o melhor para alguém que ela pudesse oferecer. E é nesse momento, nessa conjuntura, que Marta recebe Jesus de viagem para Jerusalém. Lembrando que Betânia ficava em média 10 quilômetros para chegar em Jerusalém. Ali na casa de Lázaro, Jesus, com certeza a Bíblia deixa isso claro, que ele sempre estava se hospedando. E Marta estava sempre firme no propósito de servir Jesus e seus discípulos, servir Jesus e seus convidados. Quem entende isso, diga amém. Veja o Evangelho de João, capítulo 12. Olha o ofício lindo de acolhimento e que hoje nos nossos cultos é oferecido pela diaconia da nossa igreja. João 12, Evangelho de João 12. Coloque o capítulo 12 do Evangelho de João. Nós vamos olhar para esse capítulo para dizer da função de Marta, da hospitalidade, do acolhimento de Marta.
Evangelho de João, capítulo 12, logo nos primeiros versos. Olha lá, foi Jesus, quantos dias antes da Páscoa? 6 dias antes da Páscoa. Ele foi aonde? A Betânia, a aldeia onde morava Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro estava em casa. Olha o texto, João diz assim, ó, Lázaro, o quê? O que falecera, o que havia morrido. E quantos dias que Jesus ressuscita? 4 dias. O 4º dia já estava sepultado, Jesus ressuscita. E Lázaro que falecera, a quem Jesus ressuscitara dos mortos, verso 2, estava presente. Olha o verso 2. O que aconteceu na aldeia, na Betânia, na residência de Lázaro, Marta e Maria? Uma ceia, um jantar. E Marta fazia o que nesse jantar, irmãos? Servia. Então, observe que Marta tinha sempre esse carinho, essa função de servir. Marta servia. Lázaro estava onde, irmãos? À mesa com Jesus e os demais. E Maria, verso 3, olha agora o ofício de Maria. O que Maria estava fazendo? Vocês juntos? Olha o que ela faz, as irmãs as vivências acabaram de cantar. Ela unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos e a casa se encheu do grande perfume, do grande cheiro. Oh, que a nossa adoração seja também como a de Maria, que haja perfume na nossa adoração. Amém, meus irmãos? Ela quebra o vaso, ela se derrama, ela adora. Então, olha, na casa de Simão, o leproso, também Jesus estando, era Marta que servia. No capítulo 11, ela é quem sai ao encontro de Jesus. No capítulo 12, ela que está sempre servindo. Então, Marta estava sempre ocupada no acolhimento. Esse dom é maravilhoso, irmãos. A minha mãe, que já descansa com Jesus, como ela amava ter a casa cheia. Os netos, filhos, irmãos. Terminava o culto, os irmãos já sabiam, vamos para a casa do pastor. Lá a mesa está sempre farta. E ela com a rapidez fazia um bife rapidamente, fazia uma macarronada, fazia um arroz soltinho, com banha de porco. E aquele cheiro da comida era maravilhoso. Então o dom de servir é maravilhoso. Por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, no texto vocês não vão encontrar Jesus reprovando a atitude de Marta, que era servidora, mas Jesus dizendo da preocupação de Marta em estar preocupada com outras coisas, esquecendo da melhor parte, e Maria não se esqueceu. Maria estava aos pés de Jesus, ou estava adorando, ou estava ouvindo as palavras de Jesus. Queridos irmãos, eu quero com essa palavra animá-los a não deixar de escolhermos a melhor parte. Amém? Trabalhou o dia todo, trabalhou a semana toda, está cansado, mas não esqueça, eu preciso ser crente Maria, eu preciso escolher a melhor parte, eu preciso estar na casa do Papai do céu. Quem escolheu a melhor parte essa noite, diga amém. Então, observe que nos 3 registros, Lucas, João 11 e João 12, Maria tem uma particularidade, ela está sempre aos pés de Jesus. E eu quero convidar os irmãos a escolher, as irmãs, os irmãos, escolher a melhor parte. Aqui a gente aprende que é preciso adorar, é preciso agradecer, é preciso estar na casa do Senhor. Na igreja de Deus tem espaços para as Martas e para as Marias. Amém, meus irmãos? É tão gostoso, por exemplo, o dia da ceia, a mesa bem decorada, bem bonita, que as irmãs preparam com o irmão João aqui, a irmã Rosana prepara.
mesmo não sendo ceia, mas olha, nós estamos sempre com arranjos, com flores, isso fala de acolhimento. Amém, meus irmãos? Na igreja de Deus tem espaço para Martas, tem espaço para Maria. Jesus não critica Marta por aquilo que ela está fazendo, mas ele reclama, ele chama atenção sobre o que ela estava ocupada, preocupada. Maria senta aos pés de Jesus para aprender. Ambas eram amadas de Jesus. Vou repetir isso. Ambas tinham o amor de Jesus. Amém, meus irmãos? Marta era amada, Maria era amada e Lázaro era amado. Eu estava, irmãos, pensando algo assim. Vejam que cada uma dos 3 irmãos tinha o seu temperamento. Cada um dos 3 irmãos tinha uma forma de ser. Lázaro gostava de estar à mesa, de ouvir uma boa prosa, de ouvir Jesus, de atender, estar pronta à mesa para receber Jesus. Maria aos pés ouvindo, Maria aos pés adorando e Marta servindo. Oh, que coisa maravilhosa, Jesus não desprezou nenhum dos 3, amém, meus irmãos? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus abraçou a Marta, abraçou a Maria e não criticou nenhuma delas. Ambas eram amadas, ambas procuravam oferecer a Jesus o seu melhor. Guarde isso, irmãos. Seja a função que for na casa de Deus, faça com excelência, faça da melhor, ofereça o seu melhor. Não faça relaxadamente, porque a Bíblia tem um versículo que diz: é maldito, é amaldiçoado aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu vou cantar um hino, é para Jesus mesmo, eu nem ensaiei, tá certo, irmão? Não, para Jesus tem que ser o melhor. Ambos estavam procurando oferecer o seu melhor, mas uma delas recebeu um destaque especial. No verso 39, lido de Lucas, coloca o verso 39. Ela escolheu a melhor parte, ela recebe um destaque especial. Maria, ela estava agora se dedicando à prática de ouvir Jesus. Vamos pensar juntos? Maria tinha uma sensibilidade mais aguçada do que Marta. Observe que o semblante de Jesus indo para Jerusalém já não era o mesmo. Ele já estava indo para a crucificação. Ele estava ali praticamente numa despedida. E Maria entendeu isso. Só os íntimos de Jesus conseguem entender essa realidade, irmãos. E Maria entendeu: eu não posso desperdiçar o meu melhor tempo aqui nos pés dele, porque ele é meu Jesus e ele está indo para a crucificação. Quem sabe a última vez que eu posso tê-lo em minha casa, então eu não vou sair dos pés de Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Ela agora se assenta e sem preocupação, ela agora deseja receber, e ela recebe dos pés de Jesus o melhor dos ensinos. Ela estava desejosa de aprender. Diga comigo, ela estava desejosa de aprender. Ela estava sedenta por aprender. Irmãos, nós vamos ter agora o encontro de casais. E se é uma preocupação que nós temos, nós, a direção da igreja, a liderança da nossa igreja, é de oferecer aos irmãos a melhor ensino bíblico, melhor para os irmãos. Mas se é uma coisa que entristece, pastor Walter, é a gente num congresso, numa festa, num pregador que vem, como agora o Pablo vai vir, pastor Pablo, a gente entristece de ver irmãos que não valorizam. E eu preciso ensinar isso, irmãos. Nós precisamos valorizar.
Nesse evento que vamos ter e nos demais, quando recebemos pessoas de fora, nossa igreja investe na vinda do pregador, investe no evento a ser realizado. E muitas vezes, irmãos, eu vejo, nós percebemos, as redes sociais denunciam, irmãos que não valorizam, irmãos que preferem outra programação, vai para uma festa, vai para uma viagem, vai para outros eventos, ou mesmo fazem no dia eventos em casa. Além dele não vir com a família, ainda segura outras famílias também, porque marca evento, marca aniversário. Irmão, nos dias de culto, dia de ceia, dia de culto, não se marca outra coisa, a não ser estar na casa do Senhor, nos pés de Jesus. E eu preciso ensinar, vocês precisam aprender. O nosso compromisso é estar na casa do nosso Deus, nos pés de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero até aconselhar os irmãos, quando tiver evento, às vezes o parente marca, o parente não é crente, marcou um evento, marcou um batizado, marcou alguma coisa, aniversário, mas se é culto oficial, seja carinhoso, não seja mal educada, seja carinhoso e diga, olha, parente, desculpe, mas eu só posso vir depois do culto. Eu tenho um compromisso com Jesus. Depois do culto eu venho. Depois das 9 eu venho. Se você fizer isso uma vez, ele vai lembrar, quando for marcar alguma coisa de comemoração, ele vai lembrar, o pastor Tiago não vai poder vir, porque ele tem culto na igreja dele nesse dia. Então não vou fazer esse horário, eu vou fazer depois das 21, vou fazer outro dia que não tenha culto. Mas você deve demonstrar para seu parente, para seu amigo, para seu vizinho, eu tenho um compromisso, é estar nos pés de Jesus, igual Maria, e ela escolheu a melhor parte. Quem está entendendo, diga amém. Não marque compromisso, não marque nada, irmão. É ceia, é compromisso. Você deve estar como Maria, nos pés de Jesus, porque escolheu a melhor parte. Maria se apresenta a nós como alguém que quer mais de Jesus. Irmãos, nós precisamos, como estamos essa noite aqui reunidos, precisamos sempre querer mais, desejar mais, receber mais de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Aproveitar cada momento na casa do nosso Jesus, ter o coração aberto e sedento para ouvir Jesus falar comigo e conosco. Priorize Jesus. Amém, meus irmãos? Porque quando eu e você priorizamos Jesus, priorizamos cultos, priorizamos a igreja, priorizamos os compromissos aos pés de Jesus, eu tenho algo especial para dizer. Jesus também, sim, ele prioriza nos atender quando precisarmos dele. Quem entende diz amém. Isaías 38, eu amo essa passagem. Vamos lá para o profeta Isaías 38. Estou falando de quando priorizamos Deus, Deus também prioriza para conosco. Isaías 38, bora lá? Vamos pensar juntos sobre Isaías 38. Olha o que diz Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias, o rei, ficou o quê, irmãos? Enfermo, ele adoeceu. Rei também adoece. E a doença era mortal. Olha o verso 1 do Isaías 38. E veio ao rei Ezequias o profeta Isaías. O que disse o profeta Isaías? Vamos juntos em voz alta para o sono ir embora? Vamos juntos a partir do põe em ordem a tua casa. Vamos lá, 1, 2, 3. Então a mensagem profética do profeta Isaías, da parte de Deus, para o rei Ezequias, é que ele deveria pôr em ordem a casa. Vamos pensar juntos, irmãos, não é que a casa estava em desordem, é que, como rei, ele precisava preparar o substituto com rapidez, ele precisava preparar
transmissão do cargo. Por que o senhor está dizendo isso? Porque o texto também explica isso. Quando ele recebe a visita e a mensagem de Deus, do profeta Isaías, verso 2, o que ele faz? Vamos juntos, 1, 2, 3, então... Deixa o texto ali um pouquinho, irmãos, eu estava estudando isso aqui e o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Não priorize Deus só quando você está no maior aperto, na maior luta, na maior dificuldade. Faça como os irmãos fizeram hoje. Venha ouvir a palavra de Deus. Priorize Deus quando tudo está bem, porque quando ficar difícil, você pode fazer como o rei Ezequias, pode virar o rosto para a parede, porque você vai ter a sua oração ouvida. Quem está entendendo diz amém. Ele ora no verso 2, no verso 3, olha o conteúdo da oração do rei Ezequias. Vamos ver o conteúdo da oração? Ele ora com humildade, ele ora não colocando Deus na parede, ele ora chamando Deus de Senhor. Olha o que ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que eu andei diante de ti em verdade. Olha aqui a primeira característica da vida pessoal do rei Ezequias, é que ele andava diante de Deus em... Tem muita gente que anda de Deus com falsidade, anda diante de Deus com falsidade. Ninguém está vendo, aqui eu posso pitar um cigarrinho. Ninguém está vendo, aqui eu posso tomar um golinho. Ninguém está vendo, aqui eu posso contar uma piadinha. Irmão, ande em verdade, porque nós estamos andando diante de Deus. E os olhos de Deus estão vendo. Quem está entendendo, diga, eu estou sentindo graça. Os olhos de Deus nos vê ou não? Os olhos de Deus nos vê 24 horas, irmã Cleide. Os olhos de Deus nos vê. Eu andei, disse Ezequias na oração, eu andei diante de Deus em verdade, não foi com falsidade, não foi com mentira. Continua a oração do rei, e com coração perfeito. Irmãos, o nosso coração tem que estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, com os desejos de Deus. Se nós não estivermos com o coração alinhado com Deus, nem adianta orar. É duro dar um glória a Deus agora, não é? Olha, Senhor, meu coração diante de Ti estava Ele examinou. O próprio rei examinou o seu próprio coração. Irmão, a melhor coisa é você examinar a si mesmo. A leitura da ceia, 1 Coríntios 11. Examine-se o homem e a mulher a quem? O seu vizinho, o seu irmão de banco? Examina quem está sentado no púlpito. Veja, não, examina a si mesmo. Ah, eu vou examinar. Para, irmão, olha o texto. Senhor, eu andei diante de ti com o coração perfeito. Eu não examinei ninguém, eu examinei a mim mesmo. Eu sondei o meu coração. Eu vi que meu coração estava... completem para mim. O meu coração diante de Deus estava 1, 2, 3, meu coração estava... Pergunta para você mesmo: será que meu coração diante de Deus está perfeito? Ou meu coração diante de Deus está em falha, desalinhado com a vontade de Deus? Mas o terceiro item aqui no verso 3, que eu grifei na minha Bíblia, a terceira característica pessoal de Ezequias e que ele expõe diante de Deus, qual que é? Vamos juntos? Fiz o que era reto. Irmão, quem faz o que é reto, quem tem o coração perfeito e quem anda diante de Deus com verdade, não com mentira, irmão, tem know-how, tem autoridade para chorar, ainda que chorou muitíssimo, mas ele tinha autoridade para isso. É reto os meus
e fiz o que era reto aos teus, como é que estão as nossas ações diante dos olhos de Deus? Depois que ele confessa tudo isso para Deus, ele faz o exame de sua vida toda. Aí, o texto diz no verso 3, ele chorou muitíssimo. Irmão, não adianta chorar muitíssimo se anda de qualquer jeito. Não adianta chorar muitíssimo se o coração não é reto e se não faz as coisas certas diante de Deus. Mas depois de fazer tudo isso correto, pode chorar, porque aí as tuas lágrimas, Deus estará respondendo. Aleluia, Deus vai responder às tuas lágrimas. Verso 4, então veio a palavra, olha a resposta de Deus. A palavra veio ao profeta Isaías dizendo, vai, fala para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Vamos juntos, igreja, vocês, 1, 2, 3. Primeiro, irmão, Deus ouve a nossa oração. Você pode louvar a Deus que Ele ouve a sua oração, mas se a vida está correta, Ele ouviu a oração de Ezequias e viu aquelas lágrimas, irmãos, que a gente chora no travesseiro. Eu já passei luta, não aqui, graças a Deus, mas já passei, irmã Rosana lembra, nós chorávamos e o travesseiro molhava de lágrimas. Nós passamos uma luta tão grande, mas o consolo de Deus é que Ele ouve e vê. Ele ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Hein, pastor Edilson, irmã Sônia? Deus ouviu a oração de vocês e da igreja. E Deus viu as lágrimas de vocês. Quantos podem louvar a Deus? Porque Deus ainda ouve e vê. Repita comigo, Deus ouve, Deus vê. Deus ouve, Deus vê. Deus ouve, Deus vê. E a resposta das nossas orações e das nossas lágrimas chegou para Ezequias. E a mensagem foi, vou te dar quantos anos de vida? 15 anos. Vou te dar o equivalente a quase 4 mandatos de prefeito, de vereador, hein, bom Cristiano Tavares? Vou dar 4 vezes, 15 anos dividido por 4, 3 vezes, 3 vezes 4, 12, 13, 14, 3 anos, 3 mandatos e 3 anos a mais, quase 4 mandatos. Diga amém, irmão. Deus está dizendo para mim essa noite, Deus vai multiplicar, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, porque com coração sincero, com a alma reta diante de Deus e fazendo o que é correto diante de Deus, as lágrimas são ouvidas diante de Deus. Vamos conferir isso, irmão? Evangelho de João 9:31. Vamos ler junto, irmão? Coloca lá para mim, Evangelho de João 9:31. Olha lá. Vamos juntos? 1, 2, 3. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, vai tentar voltar a esse ouve. Meu Deus, já tem um aleluia ali, um glória a Deus ali. Deus não ouve a pecadores. Pastor, quem falou isso? Foi Jesus? Não. Foi um ex-cego. Mas ele não falou de si próprio. Ele falou com base bíblica. Porque Deus não ouve mesmo a pecador. Deus não é obrigado a ouvir pecador. Mas ele responde ali aos fariseus. Que depois que ele havia sido curado, é o cego que Jesus fez lodo e pôs nos olhos dele. Ele foi, lavou e voltou vendo. E aí os fariseus, aquele grupo de pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam Jesus sendo Deus, eles disseram, quem é esse para te curar, ceguinho? Quem é esse? Aí o ceguinho responde para eles, isso que está aí no 31.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador. Então, Jesus pediu a Deus o milagre para mim e eu recebi o meu milagre. Então, Deus não ouve a pecador. Então, Jesus não tem pecado. Então, só quem não tem pecado, a oração é respondida. Quem disse isso foi o cego. Você pode dizer um amém por essa palavra? Vamos ver Salmo 34, 15, para confirmar essa verdade. Essa palavra de hoje, irmão, não vai esquecer, não esqueça. Deus vai ouvir orações a partir de hoje, porque você vai pôr a vida no altar. Quando vier vontade de pecar, você vai dizer, não, eu não posso pecar, porque senão minha oração não vai ser ouvida. 34 e 15, vamos juntos, 1, 2, 3, toda a igreja. Meu Deus. Os olhos do Senhor estão sobre quem, irmãos? A pecadores? Sobre os justos. Irmão, os olhos de Deus estão sobre você essa noite. Os ouvidos também do Senhor estão prontos para ouvir o seu clamor. Glória a Jesus. O verso 17 agora, desse mesmo salmo. Vamos juntos? Para ficar mais gostoso, eu quero ouvir a igreja recitando. Verso 17, juntos. A gente clama e Ele ouve, irmão. O justo clama e Deus ouve. E livra a angústia. Verso de número 18, desse mesmo salmo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quer a presença de Deus? Faça igual Maria, aos pés de Jesus. Amém? Se quebrante, quebra o vaso, derrama o seu precioso tempo, o melhor que você tem para oferecer, ofereça, porque Deus ouve, Deus está perto. Verso de número 19, que coisa linda, vamos juntos, 1, 2, 3, muita. Deixa eu contar até 3 para ficar bem gostoso, 1, 2, 3. Irmão, esse verso deixa claro que não é porque você é justo, você é crente, você é correto, que você não vai passar por aflição, não. Vai ter. Jesus disse, no mundo tereis, e Jesus disse isso para os discípulos, para nós, no mundo tereis aflição. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor faz o que com as nossas aflições? Livra, Ele livra. Mas eu orei, Jesus não fez o que eu estava pedindo, mas te deu graça, e você venceu, e você passou pelo momento difícil, e você deu glória, e você está aqui essa noite para receber essa palavra para a sua alma. 1 de Pedro 3 e 12. 1 de Pedro 3 e 12. Olha o que diz o texto. 1 de Pedro 3 e 12. Vamos juntos, 1, 2, 3. Depois desse culto, irmão, depois desse ensino, os irmãos vão querer largar de ser Marta, ficar ocupada, preocupada, ansiosa com muitas coisas. Vai estar aqui na escola dominical, pastor Walter. Vai estar aqui no culto da oração. Vai estar aqui mais frequente nos cultos da igreja. Quem entende que Maria escolheu a melhor parte? Eu preciso escolher se eu quiser que os olhos do meu Deus estejam sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus propósitos. Quem crê nisso, as orações vão ser ouvidas, o rosto do Senhor vai se virar para nós e nós seremos atendidos. Amém? Deixa eu ouvir mais um amém. Então aproveita cada momento para estar na presença de Jesus. Espere quietamente no Senhor. O mais importante do que atividades, ocupações e tantas coisas, não é? É estar na presença de Jesus. Quantas vezes queremos bênção, mas não queremos nos assentar aos pés de Jesus. Queremos cura, mas não queremos estar aos pés de Jesus. Não levantamos na madrugada para orar. Jesus está interessado mais em nós do que nos nossos afazeres e ocupações. Todas as vezes que abrimos a Bíblia em casa, todas as vezes que estamos orando ou na casa de Deus, Deus está falando conosco, nós estamos a seus pés.
Deus nos quer mais com Ele do que ocupados com os afazeres. Quem entendeu diz amém. Muitas vezes imaginamos que Jesus está mais interessado com a minha oferta, o meu dízimo, com o meu... Não, Jesus está interessado nisso sim, mas também com o nosso coração, com a nossa intimidade com Ele, com a profunda intimidade, com a minha e a sua disposição, como Maria, de obedecer. Jesus está interessado mais em você no que o que você faz. Vou repetir, Jesus está mais interessado em você do que naquilo que você faz. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que correr. Tem, mas Jesus quer que você esteja mais aos pés dele. Escolha estar aos pés dele. A vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Jesus chamou os discípulos e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Mas se vir a Ele, Ele tem descanso, Ele tem descanso, amém? Se vir aos pés de Jesus, Ele vai ter descanso, Ele vai, vinde a mim. Jesus está nos chamando para estar como Maria aos pés dele. Escolha estar aos pés de Jesus. Quem entendeu diz amém. Amém. Vamos orar, pastor Walter, vem orar conosco. E os avisos, olha aí, tem uns minutinhos ainda, pastor Walter, para o senhor falar. Reforça aí, pastor. Queridos irmãos, vamos estar em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus.